Daí, beleza? Hoje eu tô aqui para falar sobre os xaropes que tocam a nossa campainha aqui no Japão. Pode parecer um tema meio besta para um vídeo, né? Mas realmente isso daí é um baita de um problema, uma baita de uma encheção de saco que a gente que mora aqui no Japão tem. E eu até esqueci de comentar sobre isso naquele vídeo que eu falei sobre as 10 coisas que eu não gosto muito aqui do Japão. Realmente esta era uma das que eu devia ter colocado na lista. Não que no Brasil não tenha, mas é tipo assim, os caras batem lá, né, na nossa casa, fala: ô tio, quer comprar chinelo? A gente fala: não, passa outra hora. Daí o cara manda a gente tomar em algum lugar lá mentalmente e já vai pra outra casa, porque tem que fazer os corre, tem que ganhar o dia. Mas aqui não, velho, os caras tocam a campainha direto e enchem muito o saco mesmo, se a gente vai atender. E realmente tem vários tipos de vendedores que passam por aqui, mas o que mais tem mesmo é o pessoal que quer vender algum serviço assim, contínuo. Por exemplo, os vendedores de leite. Os caras se oferecem para todo dia vir trazer uma garrafinha de leite e deixar na porta de casa, que nem a gente vê nos desenhos, sabe? Eles vão lá e deixam a garrafinha na porta e no outro dia vem o carinho, o entregador de leite e coloca leite lá. Então é o mesmo esquema, né? Só que eles deixam uma caixinha de isopor daí na porta para fazer a troca do leite todo dia. Até que ia ser legal ter leitinho na porta de casa todo dia, mas a gente já toma leite pra caramba, a gente compra no mercado. E no mercado a gente paga bem mais barato do que o leite dos caras. Tipo assim, o leite que eles vendem lá dá uns 200 ienes mais ou menos a garrafa. No mercado a gente paga uns 120, 130 ienes mais ou menos o litro. Pode até ser que o leite dos caras lá sejam melhores, mas o nosso é mais barato. Mas o legal não é isso, o legal é o jeito que os caras tentam vender o leite pra gente. Eles começam a falar como o leite é saudável, como faz bem a gente tomar leite todo dia, esse tipo de coisa aí que a gente meio que sabe de ler revistas e tudo mais. Só que interessante mesmo, foi um carinha que tocou a campainha, eu abri a porta e ele começou a fazer uma dancinha. Eu realmente não lembro como que o cara fez, mas sabe aquelas poses que aparecem em algumas propagandas aí? Então, foi mais ou menos isso que o cara fez. Eu fiquei olhando pra cara dele assim... não, obrigado. E o cara ficou meio sem graça também comigo e ficou meio por isso mesmo e ele foi embora. Isso foi interessante, porque essas dancinhas realmente a gente vê muito na TV, mas eu nunca vi assim pessoalmente um cara fazendo um negócio desse daí pra me vender alguma coisa. Mas esse daí é só um deles, né? Também tem um que é bem frequente aqui, que são os vendedores de assinatura de jornal. Esses vêm bem mais frequentemente aí e... tipo, eles tocam a campainha, daí sai a minha carona lá. Essa carona de gaidinha aqui, eles falam: a gente tá vendendo assinatura de jornal, você tá interessado? Eu falo: eu não leio japonês. Não, mas tenta aí pra praticar tudo mais. Eu não entendo nada, obrigado. Porque o lance é o seguinte, eu até entendo meia dúzia de kanjis, algumas coisas assim, mas ler jornal, rapaz, é complicado mesmo. Entre as coisas que tem no dia a dia, jornal é a coisa mais difícil que tem pra ler em japonês. Mesmo pros japoneses mesmo, tem alguns que não conseguem ler jornal, eles pegam lá, não conseguem entender nada. Então leitura de jornal acaba sendo para pessoas assim que tem um nível intelectual um pouco mais alto, e para estudantes também, eles leem para aperfeiçoar a leitura de kanjis, os kanjis de nível mais difícil. Então dá pra ver assim que realmente é uma coisa bem tensa, principalmente para um estrangeiro conseguir ler jornal. E mesmo falando lá que eu não entendo lufas dessas coisas, os caras tendem a insistir um pouco. É uma coisa parecida também com os vendedores de internet. E sim, os caras vêm bater na porta de casa aqui para vender internet pra gente. O que acontece então? Na verdade, aqui no Japão, PC desktop assim não é tão popular quanto é no Brasil. Pelo que eu sei, o pessoal tem assim, mas pra fazer trabalho na escola, algumas coisas assim, porque eles usam muito o celular, eles aprenderam a usar a internet pelo celular. Então as provedoras de internet saem catando os caras que conseguem aí para vender internet pra eles. E uma das coisas é botar os caras aí pra bater na porta. E esses caras também são xarope, eles falam: olha, a gente tá aí com plano de internet. Não, mas eu já tenho internet. Não, mas esse aqui é mais rápido. Não, mas é esse mesmo que eu tenho. Não, mas esse daqui é de outra provedora. Cara, é da mesma provedora que eu tenho. Não, mas a gente troca pra você e te dá um desconto. É mais ou menos assim o negócio. Pelo que parece, eu acho, né, isso não é um achismo meu, mas eu acho que as provedoras aí de internet pagam um prêmio bom para quem consegue uma assinatura pra eles. Então os caras também às vezes oferecem alguns brindes,
nem sempre brindes muito bons para quem assina a internet. A gente tem esse desconto, esses brindes, mas se a gente termina, se a gente cancela o contrato em menos de um ano, a gente leva uma multa também. Não é uma multa muito grande, mas ficar levando multa de internet também é dose, né? Mas os vendedores não estão muito aí com isso e realmente é difícil de tirar os caras da porta da gente. Tem o pessoal também que tava passando muito uns tempos atrás, mas agora recentemente deram uma parada, que eram os compradores de ouro. Eles chegavam na porta de casa, falavam que estavam comprando qualquer coisa de valor que tivesse, tipo brinco, corrente, essas coisas que fossem de ouro. E até rolavam umas conversas assim, né? O pessoal ficava meio preocupado, achando que poderia ser bandidos, querendo saber o que as pessoas tinham de valor dentro de casa para em outra oportunidade entrar lá para roubar. Mas aí uma colega da minha mulher chegou a mostrar algumas coisas que ela tinha, né, para um desses caras aí. Ele foi avaliar e avaliou bem abaixo do que valia mesmo as peças que ela tinha mostrado. Então a gente ficou imaginando que isso daí era um pessoal querendo se aproveitar da ingenuidade alheia mesmo. Mas também tinha as conversas que isso na verdade era a galerinha da máfia japonesa, rolava umas conversas que eles estavam pegando essas coisas pra lavar dinheiro, não sei o que, e essas conversas que o pessoal fala aí, né? Mas realmente não dava pra gente saber, até que um belo dia eu estava jogando videogame, um jogo que eu gostava muito, que era o Yakuza 3. Onde a gente controlava um ex-membro de uma dessas organizações batendo em um monte de cara que ainda estava nessas organizações. E entre esses carinha que eles batiam lá, tinha uns caras de terno roxo com listras pretas e uns cabelão espantadão assim, pintado de loiro, um penteado antigo que o pessoal usava aqui no Japão, né? Eu chamava de leãozinho, umas coisas meio esquisitas. Mas enfim, eram umas roupas bem espalhafatosas, eu nunca via ninguém na rua vestido dessas formas, eu achava que era uniforme dos Yakuzas dentro do jogo lá. Até que um belo dia eu tava jogando, toco uma campainha, eu dou pausa pra atender e tá um cara lá vestido igualzinho os malucos que eu tava espancando no jogo. E ele falou: olha, eu tô comprando ouro, você tem alguma coisa aí? E eu comecei a dar risada olhando pro cara. Sem brincadeira, eu não tava botando fé que tinha um cara do videogame na minha porta. Ainda bem que o cara era muito gente boa, né? Mas eu falei, pô, cara, não tem nada aí não, né? Não, veja aí, você deve ter alguma coisa, dá uma olhada nos teus armários. Não, mano, olha só o jeito que eu tô aí, né? Que eu tava tudo mulambeta, era domingo à noite lá, tava de pijama e tudo mais. Ele, não, olha, você é cacoí pra caramba, você é bonitão. Deu... Não, velho, não tem mesmo nada, desculpa aí. Mas aquele então foi o dia que um personagem de videogame bateu na porta da minha casa. Tipo, era bem a coisa que eu tava esperando ver, mas foi isso. Aí provavelmente vocês estão se perguntando se não tem pessoal de religião que toca a campainha aqui, né? E tem, eu vou falar sobre isso, gente, mas por favor, sem bater boca aí nos comentários e tudo mais, por causa de religião nem nada, tá? Não é uma coisa que é de uma religião só que aparece por aqui. É de tudo quanto é religião, sério mesmo. Eu sei que tem algumas que tem mais fama de tocar a campainha dos outros assim, mas aqui realmente é tudo quanto é gente, vem. Até algumas religiões que eu nem sabia que existia aparecem aqui de vez em quando. Então já apareceram algumas vezes aí japoneses, né, em casalzinho, e quando me vê que eu sou estrangeiro, já pergunta: ah, de onde você é? Eu sou do Brasil. Aí ela pega da bolsinha dela um livrinho que tem texto em várias línguas e procura lá onde tá em português, me entrega, né, pra eu ler uma mensagem lá. Eu agradeço e dá tchau, né? Só isso. Também já veio o pessoal de outras nacionalidades aqui, norte-americano e mais algumas outras aí, mas o que vem mais mesmo são os brasileiros. Então tem muita gente que me pergunta como que é a religião aqui no Japão, pra eu falar um pouco mais sobre isso. Então sim, tem muitos brasileiros aqui que participam de algum grupo ou até mesmo algumas igrejas que eles formam por aí. Então a vida religiosa do pessoal aqui é bem ativa e tem alguns grupos desses que saem aí batendo na casa dos outros. Até aí, realmente, eu não me incomodo tanto, porque eu sei que teve pessoal aí que tava com dificuldade, daí apareceu uma pessoa dessas na porta, conversou e melhorou bastante as coisas pra essa pessoa. E então, nessa parte eu até entendo, só que eu realmente não gosto de falar de religião, certo? Então, quando aparece algum aí, eu falo assim, educadamente, né? Ah, esse é um assunto assim que eu não costumo conversar e tal, né? Muito obrigado pela visita, mas tchau. Mas os caras são insistentes. Por que você não gosta de conversar? Aconteceu alguma coisa? Você tá com algum problema?
eu só quero voltar pro meu videogame. Mas eu posso ler uma mensagem pra você? Vai ter um evento não sei aonde, não quer participar lá também? Não, muito obrigado. Ah, mas você tem certeza que não quer que a gente entre na sua casa, converse com a sua esposa, com seu filho? Não. Cara, realmente é complicado, porque quando é japonês que bate na minha casa e eu não quero atender, eu falo que eu não entendo japonês. E normalmente isso funciona, mas com brasileiro meio que não dá pra usar essa tática. Claro que não são todos que aparecem aqui que são insistentes desse jeito, né? Tem alguns que são bem simpáticos lá, conversa assim rapidinho, dou tchau, sem maiores traumas, mas alguns poucos realmente são bem insistentes. E o que eu mais ficava curioso era como que o pessoal sabia em que porta bater, tipo, aonde que tinha brasileiro morando aqui no conjunto que eu moro. Eu até imaginava que eram algumas lojas que vendem produtos brasileiros, né, para entregar em casa, que tinham passado o endereço, né? Realmente eu não sei como que eles acertam. Pode realmente parecer que eu sou um belo de um cara chato que não gosta do pessoal batendo na minha porta, mas tem boas razões para isto. Primeiro que teve períodos que eu ou a minha mulher estava trabalhando à noite e o pessoal vinha de dia tocar a campainha, a gente estava dormindo. A gente tinha que atender a campainha com o olho cheio de remela, com a cara toda torta lá e o cara querendo empurrar jornal na gente. Era coisa mais ou menos assim. A outra razão é esse saquinho de pelo sujo aqui, que quando toca a campainha ele late que nem um doido. Assim. Deu, Bot? Deu! Caramba, chega. O problema é que os latidos dele incomodam os vizinhos, então a gente cuida bastante pra ele não ficar latindo que nem um doido desse jeito. E realmente ele não late aqui dentro de casa. Agora a campainha ele não resiste. E além de tudo isso, ainda dá medo na gente que seja a pior e mais tenebrosa coisa que pode aparecer na casa de uma pessoa que mora aqui no Japão. Um carinha da NHK. Sério, eu não consigo pensar em algo pior para aparecer na nossa porta. Mas o que são esses caras da NHK? A NHK é a TV estatal aqui do Japão. A maior parte da grade de programação deles é programas educativos voltados para o público infantil e tem mais alguns programas mais voltados para os idosos e eu não sei mais o que passa lá. Acontece que a renda desta emissora não é tirada nem de propagandas, afinal de contas ela é estatal, e nem dos impostos que a gente já paga aos montes aqui. A gente tem que pagar ela por fora, e isso daí é obrigatório. Só da gente ter uma TV em casa com uma antena ligada nela já nos obriga a pagar a taxa da NHK, mesmo que a gente não assista absolutamente nada deste canal. E de quanto que é esse valor? Dá mais ou menos 24 mil ienes por ano. É um dinheirinho assim bem salgado para um canalzinho que a gente não assiste. Imagine assim, por exemplo, se o governo cobrasse de todos os cidadãos aí do Brasil uma taxa de 300 reais por ano só para você ter a TV Cultura ou TV Educativa, não sei como é que está sendo chamado agora, na sua TV. Mesmo que você não assista, você tem que pagar 300 reais por ano, assim, no dinheiro mesmo, por causa deste canal. É mais ou menos este o esquema aqui na NHK. Eu até tava conversando com a minha mulher, né? Pô, mas será que é obrigatório mesmo a gente pagar isso? Ela foi dar uma pesquisada em japonês e viu trocentos sites lá dando dicas pra gente fugir desses caras e a gente não pagar a taxa. Então não é coisa só de brasileiro isso daí. Japonês também não quer saber de pagar a taxa da NHK. Então a melhor coisa, na verdade, é você não ligar a sua TV na antena. Tipo, se você tiver a TV só pra rodar o videogame, por exemplo, não tem problema. Agora, se você realmente usa a TV e os caras batem na tua porta, você tá ferrado. Tipo, não adianta falar que você não entende japonês, porque eles também vão tirar um panfletinho lá, tudo escrito em português, explicando, né, o que você tem que fazer, o que você tem que assinar e tudo mais, e daí já era, meu velho. Eu mesmo me dei mal assim, o meu Nihongo Wakaranai não funcionou com eles não. Mas por tudo isso, já faz um tempo que eu não atendo a porta diretamente. Toca lá, eu atendo no interfone primeiro e já tento despachar de lá mesmo. E
Na verdade, eu fui reparado aí, os meus vizinhos aqui, praticamente todos eles fazem a mesma coisa. Então deve ser por isso que quando alguém atende na porta, os caras insistem tanto e seguram a gente tanto lá pra tentar enfiar na gente o produto, a assinatura, ou seja lá o que eles estejam querendo. Mas eu realmente me ferro muito nisso porque eu peço muita coisa pra entregar em casa, eu compro muito pela internet. Então às vezes eu tô esperando alguma coisa, vou abrir a porta todo feliz lá achando que é minha encomenda e tem lá, sei lá, um vendedor de jornal na minha porta. Cara, isso é muito decepcionante. Mas enfim, eu quero saber de vocês aí do Japão, se tem problemas também com a campainha em casa, como é que vocês fazem com os caras que batem a sua porta aí, e vocês do Brasil também, se ainda tem muita gente, sei lá, vendendo chinelo na porta de casa, como é que tá aí a situação pra vocês? Conte um pouco das suas experiências aí nos comentários e aproveite para clicar no gostei e compartilhar o vídeo com os seus amigos para dar uma força aí pro canal. E comente também o que você achou do cenário novo aí para os vlogs do canal. Fale aí o que você achou. Eu sei que a gente tá com probleminha com a luz aí, né? Não tá 100% ainda, mas aos poucos a gente vai melhorando isso, beleza? Mas de resto aí, comente o que você achou aí do formato novo. E se você é novo aqui no canal, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Temos aí 2 vídeos por semana, mais ou menos, aqui no Japão por Outros Olhos, beleza? Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!